Todo mundo sabe que eu não gosto muito de falar de política no meu canal. Até porque eu tenho lado, tenho opinião e muitos católicos votaram no atual governo. É a realidade, tá, gente? Muitos católicos foram enganados. Primeiro, pelo demônio. Segundo, o cabra auto se enganou, sabia quem era, né, essa pessoa que está aí como presidente da República, mesmo assim votou nessa pessoa. E é claro que teve uma ajudinha superior. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Um candidato foi totalmente censurado, não pôde fazer sua campanha, enquanto o outro estava livre, leve, solto, né? Livre, leve, solto até da cadeia para fazer, né, tudo o que queria, publicando fake news em cima de fake news, e chegou nesse resultado que, lamentavelmente, acabou colocando este candidato como presidente da República. Tá? Como eu falei, eu não gosto muito de falar de política, mas é lamentável o que está acontecendo nesse país, tá, gente? E é um dever do católico falar a verdade e alertar para que isso não aconteça mais. Eu faço uma pergunta, você está contente? Você está contente? Hoje a gente praticamente não tem nenhum tipo de intervenção por causa de alguma guerra. Não tem, hoje não tem. Tem guerra na Ucrânia? Tem. Tem guerra no Oriente? Sempre teve. Tá? Porém, hoje essa guerra não está causando nenhum tipo de problema com o Brasil, como causou no início. A gente não tem Xing Ling, todo mundo sabe o que eu estou falando, não tem Xing Ling. Você está contente indo no supermercado e pagando 10 paus numa lata de óleo? Gente, eu estou falando sério. 10 paus numa lata de óleo. Você está contente, cara? Você está contente indo no mercado comprar um pacote de açúcar e pagar 27 paus? Você vai no mercado comprar um pacote de arroz do bom. Tem que comer arroz do bom, tá, gente? Você vai pagar quase 40 paus. Feijão, um pacotinho de 1 quilo, 10 paus. Vai comprar uma coquinha zero, igual eu gosto de tomar minha coquinha zero aqui, né, que eu pagava ali 4 reais, 5 reais, hoje estou pagando 9,90, quase 10 paus também. Você está contente? E qual é a desculpa para tudo isso? Qual que é a desculpa? O governo taxou tudo que podia, a sua blusinha que você trazia lá daquele país que eu não vou citar o nome, né? A blusinha taxou. Você não traz mais. Queria taxar outras coisas aí, não conseguiram. Taxou a gasolina, tá? Que o antigo governo tinha tirado todos os impostos federais. A primeira medida que esse governo tomou foi devolver todos os impostos federais na gasolina, que estava a 4 reais, foi para 7 quase. Você está contente com isso? Porém, a gente já viu todos os absurdos nesses 2 anos desse governo, do cidadão, né, que saiu da cadeia direto para a presidência da República. A gente já viu todos os absurdos do mundo. Gastou todo o dinheiro que tinha no país, todo o dinheiro que tinha ele gastou para colocar 2 ministros no STF. Você tem noção quanto custou o Brasil, o governo atual, colocar Flávio Dino como ministro do STF? Quanto que ele gastou colocando no bolso dos senadores para que esses senadores pudessem votar a favor de Flávio Dino no STF? O mesmo se deu com o advogado dele, né, que ele colocou como ministro do STF. E ele prometeu que jamais ia colocar um amigo, promessa de campanha, jamais colocaria um amigo como ministro do STF. Prometeu picanha e agora todo mundo sabe que vocês receberam. A última medida que o governo estudou, sabe qual foi? Vender alimentos
fora do vencimento. Ou seja, aquele alimento que venceu ter mais um prazo para que possa ser vendido. Cara, é surreal isso daí. É surreal. Sério, é surreal. Pensar em gastar menos, diminuir os gastos públicos, enfim. Colocar pessoas conhecidas em determinados lugares, que eu não posso ficar falando aqui, sabe? Ministérios, estatais, enfim. Isso o governo não pensa, cara. Isso o governo não pensa. Diminuir os impostos para que o preço dos alimentos possam baixar e assim ter um maior consumo e ter, né, uma circulação maior de dinheiro. Isso esse governo não pensa, cara. Qual é a medida que o governo... Não estou falando que foi aprovado isso não, tá? Mas foi estudado. Vender alimentos depois do prazo do vencimento. É claro que tem alimentos que sim, você pode até consumir depois, né, do vencimento. Um chocolate, cara, eu mesmo, né, já fui no mercado, estava tendo aquela promoção de chocolate ali. Olha, tá para vencer essa semana. Eu compro, normal, eu sei que até 30, 40 dias você pode consumir aquele chocolate, ainda mais, né, se você quiser fazer uma cobertura. Por exemplo, manteiga. Você pode usar a manteiga depois do vencimento para fazer outras coisas, entende? Não pode consumir diretamente a manteiga, mas pode usar para fazer bolo, alguma outra coisa você pode fazer. Então tem alimentos que sim, você pode usar depois, né, da data de vencimento, porém, isso não pode se tornar regra. Isso não pode se tornar regra. O mais impressionante, gente, é a passada de pano que a CNN dá em cima disso. Por que a CNN, a Rede Globo, enfim, eles tentam encontrar uma alternativa para dizer que isso está correto? Por quê? Porque é o dinheiro do seu bolso que está indo para essas emissoras, para que elas possam falar bem do governo. O governo tira o dinheiro do teu bolso e de vez em investir em algo para realmente baixar o preço das coisas, não. Prefere, ao invés de pegar esse dinheiro, investir em algo que possa baixar os preços dos alimentos, você prefere não. Pagar para a Rede Globo, pagar para a CNN e outros meios, né, blogs, enfim, para falar bem, encontrar uma desculpa para uma patifaria dessa, gente. Prestem atenção nisso daqui. Elisa, o que não só a gente não está falando de inventar a roda, a gente está falando de algo que já está presente no debate entre o setor de supermercados e o governo federal há muito tempo. E o que é mais curioso é que em um momento como esse, de fragilidade ali do governo do presidente Lula, em termos de popularidade, vem um oportunismo muito grande da oposição em explorar isso politicamente, né? Mas coitadinho do governo. Quer dizer que a oposição está explorando isso politicamente. Eles não fizeram isso durante o Xing Ling, né, gente? Eles não fizeram isso durante o Xing Ling. Eles não colocaram, né, apelidos, adjetivos no presidente, né, no antigo presidente, inventando um monte de mentiras e fake news, criando caos no país, com fecha tudo, fica em casa, desabastecimento, pessoas passando fome, e o governo, né, tentando injetar dinheiro com auxílio para que as pessoas, né, pudessem comer pelo menos. E ainda depois de tudo isso, o Brasil, né, é entregue nas mãos deste governo atual, é entregue sem dívida, no azul. 2 anos do governo atual, o Brasil está com uma dívida impagável. Impagável, não paga mais essa dívida. E aí a oposição usa isso politicamente. Tá errado, vai falar pro Deus superior lá, fazer o que agora? Prender todo mundo que está usando isso politicamente? Olha o preço dos alimentos. Essas pessoas que aí estão, elas não ligam para isso, elas comem picanha. Essa mulher que está falando, come picanha, toma vinho do mais caro, por quê?
é o dinheiro do governo injetado ali, na emissora dela. Ela não vai passar fome. Ela não tá nem aí com um pacote de arroz 40 paus. Isso aí não vai fazer diferença para ela. E a gente viu isso acontecer nos últimos dias, com o fato de essa proposta vir à tona novamente, com muita força. Exemplo que eu trago para vocês. O deputado Eduardo Bolsonaro fez uma postagem, acho que a gente até consegue colocar aqui na tela para o pessoal ver. Fez uma postagem nas redes sociais, diante dessa notícia sobre a avaliação do governo Lula dessa proposta, dizendo, olha aí, ó, você consegue ler aí, amiga, ó, meus olhinhos. Tá muito distante, hein? Cadê? Ele aqui, ó, prometeu picanha. Ele prometeu picanha, não disse a qualidade, então pode ser podre mesmo, não é ele que vai comer. Em cima da reportagem da Folha de São Paulo, dizendo, o governo Lula avalia mudar regras de validade de alimentos para baixar preço. Olha o movimento do deputado Eduardo Bolsonaro sendo o quê? O governo do pai dele. Vocês entenderam o que essa mulher está fazendo aqui? O errado é o Eduardo Bolsonaro criticar essa medida, não a medida. O problema é quem está criticando a medida do governo. Não é o governo estudando essa patifaria. Vocês entenderam isso daí ou não? Você que votou no atual governo, vocês estão entendendo isso daqui ou não? Quem está criticando essa patifaria que é o errado. Agora preste atenção aqui na desculpa dela. Ele analisou essa mesma proposta nem ele lembre, e chegou a falar em criar um grupo de trabalho. No governo do pai dele, né, do antigo presidente, também se estudou essa proposta. Quando foi isso daí? Que eu nem me lembro, né? E eu te garanto que se estudou essa proposta foi no meio do Xing Ling, que vocês fizeram um caos no Brasil, né? E teve desabastecimento. Com certeza deve ter sido por essa época. E eu nem me lembro disso daí, tá? Poderia... Quando se fala algo, tem que provar. Então mostra quando foi que o governo antigo estudou essa proposta, porque... eu não me recordo. Se estudou, se chegou a estudar essa proposta, tá errado também. Tá errado. O fato do antigo governo ter estudado a possibilidade de vender alimentos fora do prazo de validade não é desculpa para esse governo fazer o mesmo. Porque isso aqui não tem guerra influenciando nos preços do combustível ou outra coisa aqui no país. Não tem xing-ling provocando desabastecimento de nada aqui. O governo está livre, leve e solto. Ou seja, para a gente ver como tem um jogo político em cima dessa questão. O governo do presidente Lula está num momento muito delicado em termos de popularidade. Acabou de vir de uma crise de comunicação. Ah, sério que ele está num momento muito delicado em termos de popularidade? Será que é porque o cabra coloca milão no bolso e vem com 4 sacolinhas do mercado? Será que é por causa disso? Ele não falou que todo mundo ia comer picanha, ia ter 5, 6 refeições por dia, não sei quantas que ele fica falando aí. Ah? Será que é por causa disso? Bastante intensa com o Pix. A disseminação de notícias falsas a respeito do Pix foi uma arma usada com muita eficiência pela oposição ao presidente Lula. E a gente vê agora esse movimento, usando como exemplo o deputado Eduardo Bolsonaro, mas a gente consegue encontrar outras postagens críticas ao governo por sentar para conversar com o setor de supermercado sobre esse tema, Não, só de sentar para conversar sobre esse tema tá errado. Viu, dona? Só de sentar para conversar sobre esse tema tá errado. Ele tem que sentar para conversar sobre não gastar tanto como ele gasta, para colocar ministro no STF, para que o Congresso possa aprovar as medidas dele. Aí tem que toda vez que tem uma medida, alguma coisa do governo para ser aprovado no Congresso, é um dinheiraço que ele arranca, né, dos cofres públicos e joga lá no bolso dos deputados e dos senadores. Toda vez que ele precisa de alguma coisa, é um dinheiraço gasto. Esse tipo de medida não senta para conversar, dona. Indo que chegou a se discutir a mesma coisa no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não há algum grande absurdo em sentar para conversar sobre esse assunto. Isso é algo que... Não, é absurdo. É absurdo. É um absurdo. A senhora come produtos fora do vencimento? A senhora come. Eu quero ver você pegar um pacote de bolacha 3 meses vencido e comer aí na frente, aí, tomando esse cafezinho que ela tá tomando. Pega um pacote de bolacha e coma aí na frente. Fala, eu como produto vencido.
que já esteve na agenda governamental brasileira em outros momentos, mas o governo brasileiro entende também o risco de popularidade que isso tem neste momento. Se começa a se formar uma nova onda, olha, o presidente Lula quer dar comida estragada para quem quer comprar alimento mais barato. É exatamente isso. A proposta é comprar comida fora do vencimento, mais barato. Ou seja, o pobre não tem como ir lá e comprar um pacote de arroz tipo 1 com 40 paus, mas um arroz vencido pode ser que esteja 20, tá? É um arroz vencido. Né? A gente tem uma legislação que, como disse o ministro Rui Costa na entrevista dele, carrega ali uma cultura brasileira de trabalhar com prazo de validade. Passou o prazo de validade, o alimento é considerado vencido e impróprio para consumo. Mas como a gente sabe, né, gente? Se você tem um saco de arroz, não é um dia ele está em perfeito estado para consumo e no dia seguinte, 24 horas depois, pronto. A senhora come arroz vencido? Mostra lá, pega um pacote de arroz que a senhora comprou, um mês vencido. Vai lá e faz aquele arrozinho lá na tua casa e traga aqui pra gente ver a senhora comendo um arroz vencido. Estragado não pode comer. Existem margens nesse tipo de regulamentação. Tanto é que alguns países utilizam um modelo diferente. O modelo em que se dá uma recomendação de consumo até uma determinada data. Né? Eu falo uma recomendação de... Uma recomendação, isso aí não precisa ninguém colocar no produto. Como eu falei, eu sei que um chocolate vencido eu posso consumir ainda em 30 dias, até mesmo para fazer outras coisas com ele, principalmente cobertura de bolo, manteiga, eu posso consumir, o próprio arroz pode sim ser consumido por um determinado... Isso aí não precisa recomendação de ninguém. Não é isso que tem que ser feito para baixar os preços, tá? Isso aí é jogar comida estragada na mesa do pobre. É só isso, mais nada. Consumo, de repente, menos enfático do que o que a gente vê ali como a data de validade ideal é hoje. Consumir até dia tal. Mas deixa aberto. Então, essa discussão vem do setor de supermercados, claro, com interesses comerciais, e vem sendo apresentada ao governo. Agora o ministro Rui Costa falou, ó, chegou pra gente, mas peraí, não quer dizer que a gente vai executar. Mas já tem um jogo político aí permeando essa história toda. É isso aí, gente. Esse é o governo do amor. O amorzinho tá caro pra caramba, tá? Esse é o governo do amor, todo mundo votou porque o outro era o governo do ódio, né? O governo do ódio que sustentou esse país durante 2 anos, 2 anos de fecha tudo, desabastecimento, e o governo sustentando com auxílio daqui, sustentando com auxílio de lá, e ainda conseguiu terminar o governo sem déficit, tá? Conseguiu terminar o governo azul. O atual governo, 2 anos destruiu tudo. Já está com uma dívida impagável e já está de novo com os alimentos, né? Um absurdo nos preços, e é esse tipo de medida que eles estão estudando. A medida é o quê? Parar de gastar? Diminuir os impostos? Não, imagina, que isso. Como é que vai comprar um aviãozinho para fazer viagem ao mundo em 80 dias, né? Bonitinho, né? Com a dona do lado ali, né? Numa caminha tomando champanhe. Como é que vai fazer isso? Não vamos diminuir imposto. Vamos fazer o quê? Colocar comida vencida na mesa dos pobres. Parabéns aos envolvidos, você católico que votou nesse governo. Nem no Xing Ling você passou por isso. Lamentável, né? Lamentável. Pessoal, como eu falei, não gosto de falar de política, mas isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Como eu falei, a crítica da CNN é criticar quem está criticando. A crítica não é a medida, é criticar quem está criticando. Gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, por favor, aí, divulga esse vídeo aí, sabe? É lamentável, isso aqui é um país de palhaço mesmo, sabe? Palhaço, né? E eu não tô nem falando do governo, palhaço porque votam, né? Nesse tipo de gente. Paz bem a todos, até a próxima. Amém.